Fala, seus mal diagramados! Mesmo que a mídia hegemônica atue historicamente no modo Sei lá, eu odeio o Lula. desta vez, esses conglomerados estão reconhecendo que a crise diplomática instalada entre Brasília e Washington tem assinatura e carimbo com reconhecimento de firma. Nem o mais criativo e esforçado antipetista consegue emplacar explicação convincente que coloque na conta do governo federal essa celeuma que taxou em até 50% alguns setores que lidam com exportação, retirou o visto de ministros do STF e sancionou o Xandão com a Lei Magnitsky. Pior, ainda desmascarou a sabugice, o viralatismo, a falta de fibra moral de uma direita que jura ser patriota ao mesmo tempo que exige que o Brasil abra mão de sua soberania para anistiar um idoso podre física e moralmente. Isso só foi possível, evidentemente, porque empresários foram reclamar nos ouvidos de governadores e da imprensa e de políticos de direita que não são aloprados disfuncionais. E não porque de uma hora para outra Lula passou a ser o queridinho da elite, apesar de que petista até que se esforça bastante, mas em vão, para agradar o mercado. O roteiro em questão não tem como objetivo criticar esses acenos, até porque eles são inevitáveis, mas expor como Eduardo, no momento, cava a própria cova. Mas antes de explicar o buraco em que ele se meteu, fiquem agora com uma mensagem de nossos patrocinadores e do nosso garoto propaganda, o Marco Bezzi. Eu sempre lutei batalhas hercúleas para achar a melhor cueca do mercado. Antes de conhecer as underwears da Insider, as peças que eu usava subiam pra bunda, aqueciam a bilola e incomodavam o dia inteiro. Com as cuecas da Insider, minha virilha, que antes estava sempre cansada, ganhou uma parceira ideal para todos os dias. As cuecas e calcinhas da Insider são fresquinhas, não amassam no corpo, não sobrem pro bumbum e não ficam com cheiro. Imagina estar com a gata ou o gato na hora H e subir aquela marofa ruim. Acaba com qualquer clima. E com o link que está na descrição deste vídeo, com o cupom GALASFEIOS, você vai ganhar 15% de desconto em qualquer peça da marca. Venha para o time das roupas mais tecnológicas e modernas do mercado. Venha para o time da Insider. Bora! O nosso queridíssimo Bananinha, o filho 03, resolveu brincar de diplomata do apocalipse. Mas Gilberto Kassab, William Bonner, Hugo Mota, João Amoedo, Renata Lopretti e até Vera Magalhães mandaram o Eduardo tomar um chá de realidade. Primeiro, vamos falar do Kassab, o mestre do Centrão, aquele cara que sempre joga xadrez 4D. O homem está na base do governo Lula, mas também é secretário do Tarcísio e ainda dá um jeito de flertar com o bolsonarismo sem se comprometer com ninguém. Ele sabe que sanção é um tiro no pé, porque o Centrão vive de negociar e não de implodir a economia. Por isso, o dono do PSD até já trocou quem deverá ser seu candidato à presidência em 2026. Tarcísio, que pintava como favorito inquestionável, caiu em descrédito ao tentar simultaneamente defender os empresários e ser um radical ideológico para agradar a base bolsonarista. Não funcionou. E agora, Kassab quer Ratinho Júnior como seu candidato para 2026, porque esse, ao menos, não tem obrigação de ser tão leal ao bolsonarismo, já que tem luz própria e nada deve à família. Eu só imagino como ele seria apresentado numa Assembleia da ONU, caso viesse a ser presidente, se pelo apelido em português ou se traduziriam o nome dele para Little Mouse Jr. Enfim, são mudanças de vento que resvalam na Rede Globo também. Bonner não fala muito fora do script do teleprompter, mas quando o Eduardo começou com essa história de boicote, ele precisou abrir mão da suposta isenção. E por mais que as redes sociais sejam presentes na vida dos brasileiros de todas as classes, Bonner é tipo o termômetro da nossa nação. Se ele tá com cara de desaprovação e liberou matérias que insinuam que a culpa é do Bananinha, é porque o mercado e o Centrão estão nessa mesma sintonia. O tarifaço inviabilizou as exportações para os Estados Unidos. Na Globo,
Isso se estendeu até o Jornal da Globo, que costuma ter o perfil de tentar fechar o dia com uma abordagem mais amena das notícias do que o JN. Nele, Renata Lopretti declarou sem rodeios que Tarcínico está completamente equivocado ao sugerir que o governo não tem interesse em negociar com os americanos quando a mesa de negociação não está sequer disponível. Muita ilusão sendo vendida na história do tarifaço. A maior do dia foi a do governador Tarcísio de Freitas, que sugere ao governo federal ir a uma mesa de negociação que ele sabe muito bem está interditada. E ao presidente Lula fazer um telefonema que ele também sabe daria errado, porque na origem desta crise tem um só nome, Bolsonaro, mas isso o governador não pode dizer. Realidade que havia sido exposta por Haddad na Globo News horas antes. Além de reforçar o quanto Tarcísio é dissimulado. Quantas vezes vamos ter a ligação do presidente brasileiro com o presidente americano? É isso que vai fazer a diferença. O ministro da Fazenda revelou que Eduardo e Paulo Figueiredo articularam com os republicanos para que os representantes do governo Lula não fossem recebidos para debater o tarifaço. Guardamos até a semana passada o e-mail marcando o dia e hora da reunião, que seria na quarta-feira desta semana. A militância antidiplomática dessas forças de extrema-direita que atuam junto à Casa Branca agiram junto a alguns assessores ali do presidente Trump. A reunião com ele, virtual, que seria virtual na quarta-feira, foi desmarcada. Sendo assim, o que resta ao Brasil é auxiliar os nossos empresários na busca de novos parceiros comerciais e, quem sabe, orientá-los para que nunca mais concentrem tanto percentual de venda em apenas um cliente, o que é um erro brutal na administração de empresas e que, não raro, acaba com o Estado tendo que resolver a lambança que poderia ser evitada se os nossos empresários não fossem tão obtusos. Hugo Mota, que acabou de virar presidente da Câmara, já lida com esse circo. Ele não engoliu a pressão dos bolsonaristas que estão usando o presidente da Câmara para emplacar a anistia ao 8 de janeiro. Nessas, ele precisou escolher uma posição para não virar fantoche. Ou rompia com a bancada do hospício e mantinha um certo poder até o fim do mandato, ou mostrava fragilidade e passava a ser desrespeitado por todas as bancadas. Apesar de ser meio biruta de aeroporto e pouco confiável, ao emplacar punições a parlamentares do PL e também para a Camila Jara, só para não ser acusado de petismo, e confirmar que a atitude de Eduardo é inaceitável, dá para perceber que ele tem uma escolha já feita e que está alinhada com o posicionamento atual da Globo e do Centrão. Resta saber se terá coragem de caçar o Eduardo antes que ele volte ao Brasil e precise ser caçado com cedilha. Esse ataque do Eduardo à nossa soberania também gerou uma situação incômoda nas últimas semanas. Estou concordando mais do que gostaria com o João Amoedo. Amoedo, hoje, é tipo um liberal raiz e não um bolsonarista, daqueles que acreditam no mercado, na liberdade, mas também na lógica, o que sempre esteve em falta quando falamos de quadrúpedes, estilo Nicole, Zé Trovão e Gayer. Quando o Eduardo começou com essa conversa de sanção, Amoedo reagiu no melhor estilo: peraí, você tá pedindo para os Estados Unidos boicotarem o Brasil? Isso é o oposto de tudo que eu defendo e acredito. Ele, que já rompeu com o bolsonarismo e criticou o ex-presidente por 1000 motivos, provavelmente está agora no X escrevendo um fio e explicando por que sanções são uma ideia tão ruim quanto ir a um show do Coldplay com a sua amante. Por último, e também menos importante, Vera Magalhães foi outra que escolheu o caminho de criticar as atitudes do Eduardo. No passado, talvez, ela ficasse mais em cima do muro. Só que depois que foi ameaçada pelos bolsonaristas, notou que num eventual regime ditatorial controlado por essa família, não haveria nenhuma distinção para eles entre um esquerdista e um direitista de banho tomado como ela na hora de decidir quem iria para o gulag construído dentro de uma loja Havan. Agora, querer inverter o ônus de quem é o culpado pelo fato do Brasil estar na situação que está da maior tarifa do mundo, sem ter feito nenhum tipo de infração a nenhuma norma comercial, a nenhuma boa regra de comércio global, isso daí é faltar com a verdade para com os seus eleitores e passar um pano desgraçado para o Eduardo Bolsonaro, para o Jair Bolsonaro, para todos esses que não só conspiraram contra o Brasil, mas celebraram quando o Brasil foi colocado com a maior taxa de exportação do mundo
pelo aliado Donald Trump. Eduardo Bolsonaro achou que ia fazer um plot twist geopolítico, mas acabou unindo Kassab, Bonner, Mota, Amoedo, Lopretti, Vera Magalhães e até o Xi Jinping ao governo Lula. Cada um, do jeito deles, mandou um recado claro: sanções e boicotes contra o Brasil é uma palhaçada até para os padrões da nossa direita. E olha que a gente já viu de tudo, né? É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós estamos no nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica. Caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês, além do YouTube. Estamos presentes também no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Threads, no Blue Sky. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site do Cabriton e o nosso curso no ICL Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que ainda estão dando apoio ao Bananinha e ao neto de ditador, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.